A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Abra aí a sua Bíblia. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8. Enquanto você vai aí procurando, você vai glorificando e vai exaltando o nome do Senhor. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com a incumbência de trazer a palavra de Deus. Queridos, versículo 8. Mateus capítulo 8, versículo 8. Todos encontraram? Amém? Que diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, para glorificar e exaltar o Seu santo nome. Que nessa noite, mais uma vez, a Sua palavra seja ministrada e alcance, Pai, morada em cada coração. Que ela venha dar frutos, Pai, a 100 por 1. Meu Deus, que cada um possa, Jesus, ouvir, guardar e pregar o Seu Evangelho aí fora. Usa-nos nessa noite mais uma vez, e que Seu nome também mais uma vez seja glorificado. Acampa Seus anjos ao lugar desse trono, ao lugar dessa igreja, desse altar. Pai, que nada possa roubar a Tua palavra, que ela possa fazer aquilo que Te apraz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, estamos aqui diante de uma palavra que todos conhecem, uma palavra que foi escrita também por Lucas, aonde conta a história de um homem que ele era capitão, ele era um capitão de 100 pessoas, ele comandava 100 pessoas, é um centurião, um homem que tinha sobre as ordens dele 100 pessoas. Uma legião era dividida, uma legião romana era de 6.000 soldados, então era dividida em 60 centuriões, cada um cuidava de 100 soldados, e esse centurião também tinha lá os seus soldados ao seu comando, né? E no capítulo 8, aqui no versículo 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. A Bíblia fala que ele chegou até Jesus. No livro de Mateus fala que foi o centurião. No livro de Lucas já fala que o centurião enviou um servo para falar com Jesus. Não importa, de toda forma, o socorro foi pedido para Jesus. Alguém chegou para falar com Jesus, alguém chegou para pedir o socorro ao nosso Jesus Cristo, que com certeza aquele centurião ouviu falar dele. A Bíblia fala que aquele centurião foi um homem muito bom, ele temia ao Senhor Deus. Inclusive a Bíblia conta que ele construiu uma sinagoga ali para os judeus. Então era um servo de Deus, um homem que temia, apesar de ser romano, apesar de não ser judeu, ele temia o nosso Deus. E ele, ouvindo falar de Jesus, vai até o encontro de Jesus e implora ao Senhor que cure aquele servo dele. E quantos de nós não entramos aqui na casa do Senhor implorando, né? O Pio contou um testemunho, né? Que ele implorou a Deus, que ele clamou ao Senhor aqui no dia da vigília. E quantos de nós não estamos aqui nessa noite sem saber o que fazer, sem saber como resolver um problema, sem saber qual decisão tomar, sem saber qual direção tomar? Nesses momentos, nós estamos aqui, viemos até a casa do Senhor para falar com o Senhor e para clamar ao Senhor, para implorar ao Senhor que Ele ouça a nossa oração. E aquele homem não fez diferente. Ele implorou a Jesus.
pediu para Jesus que curasse o seu servo. Jesus, a Bíblia fala aqui no versículo 7, que disse Jesus: eu irei curá-lo. De imediato Jesus Cristo já se prontificou a curar aquele homem. De imediato Jesus respondeu ali o pedido daquele servo do centurião e se prontificou a ir curar aquele homem. E nós estamos aqui nessa noite precisando de um socorro urgente. Quem sabe nessa noite você não está aí orando, esperando que o Senhor te responda: eu irei resolver o seu problema, eu irei dar a solução para o seu problema, eu irei entrar nessa peleja ao seu favor, eu irei fazer um milagre na sua vida, eu irei curar, eu irei libertar. Quem sabe você não está pedindo por um filho, e Jesus Cristo já está te falando nessa noite: eu irei cuidar do seu filho, eu irei cuidar do seu casamento, eu irei cuidar dos seus negócios, eu irei cuidar das suas finanças, dos seus compromissos, daquilo que você está precisando. Quem sabe você não entrou aqui nessa noite precisando de um socorro, e a Bíblia fala que o nosso Jesus, Ele é socorro, o nosso Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não é fácil, você só vem para uma vigília à noite porque confia no Senhor, só vem para a casa de Deus orar, dobrar os joelhos, porque tem fé no Senhor. Ninguém sai de casa, deixa de estar dormindo para vir passear na igreja. Não, nós vemos aqui na igreja buscar a face do Senhor. Nós vemos aqui na igreja porque nós temos certeza que esse lugar aqui é um lugar de oração. É o lugar onde nosso Jesus, Ele responde oração. É o lugar onde nosso Jesus está disposto a nos ajudar. Por isso que você está aqui nessa noite. Você poderia estar em qualquer lugar. Você poderia estar num shopping, você poderia estar assistindo uma televisão, você poderia estar na casa de um amigo, você poderia estar com a família jantando, mas você decidiu vir para a casa de Deus. Você fez essa escolha. Nossa vida, ela é formada por escolhas. E eu quero te dizer uma coisa para você nessa noite: você escolheu bem. Porque Deus, Ele vai falar contigo nessa noite. Deus, Ele vai responder a tua oração nessa noite. Deus vai vir com socorro essa noite, aquilo que você está precisando. O nosso Deus, Ele vai ouvir o seu clamor. Assim como de imediato Jesus Cristo se pôs à disposição de ir até a casa daquele homem, curar aquele homem, Jesus Cristo está aqui também nessa noite. Porque a Bíblia fala que Ele está presente, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E você pode ter certeza que nesse momento Deus está pelejando por você. Nesse momento Deus está pelejando pela tua causa. Nesse momento Deus está pelejando pela tua família. Nesse momento Deus está pelejando pelos seus negócios, porque você tem colocado a sua vida, a sua família, os seus negócios na presença de Deus. Você tem confiado no Senhor, você tem acreditado que Deus, Ele pode fazer o melhor para a sua vida. Por isso que você chegou aqui. Jesus te trouxe para ouvir essa palavra, uma palavra de renovo na sua vida, uma palavra de fé, onde Ele fala para você: acredite até o final, porque eu estou contigo. Acredite até o final, porque eu não vou te abandonar. Independente do que você pense que está passando, de repente você nessa noite não tem uma saída, você que está assistindo pela internet, talvez não sabe o que fazer. Mas você está no lugar certo, você ligou a televisão na hora certa, porque Deus, Ele está falando contigo. Confia em mim, acredite, porque eu vou fazer o melhor para a sua vida. Queridos, eu posso imaginar aquele homem se compadecer de um servo. Sabe, ele tinha 100 homens para cuidar, ele se compadeceu de um que estava doente. Nós estamos passando por um momento desse aqui no Brasil.
Quantos não estão se compadecendo com o pessoal do Rio Grande do Sul? Né? Quantos estão aí doando, né? Fazendo doações, talvez indo até para lá, né? Para ajudar nos resgates de animais, de pessoas. Querido, nós temos que agradecer a Deus, porque o nosso povo brasileiro é um povo muito solidário. Né? A gente não sabe qual o propósito de Deus isso tudo. Muitos falam muitas coisas, né? A gente não sabe, eu não sou de lá, não tenho um parente lá. A gente ouve falar as coisas, não sabe se é verdade. Mas eu tenho certeza de uma coisa: nada saiu do controle de Deus. Tudo está no seu controle. Se a coisa não está boa ainda para você, porque ainda não chegou o momento. Se não está do jeito certo, é porque Deus ainda está te ensinando, Deus ainda está te preparando. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele não te abandonou e nem vai te abandonar. Você vai continuar pelejando, você vai continuar lutando. Sabe por quê? A Bíblia fala que Ele te toma pela tua mão direita, Ele é que te levanta. A Bíblia fala que Ele é que te sustenta, Ele que é o nosso refúgio, Ele que é a nossa força. Você acha que se não fosse Deus, nós estaríamos aqui? Querido, se não fosse Deus na nossa vida, o inimigo já tinha nos tragado há muito tempo. Nós não estávamos mais aqui, mas a Bíblia fala que Deus, Ele envia anjos, tem anjos ao nosso redor, te guardando, te protegendo, te livrando. Você está aqui, tem anjo lá na sua casa, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. A gente não tem o controle da nossa casa, não tem como a gente ficar junto dos nossos filhos 24 horas por dia. Quantas horas por dia você fica com a sua família? Quantas horas? 1, 2? Talvez um pouco mais, mas a maioria não passa mais do que 2 horas com a família. Sai cedo para o trabalho, chega à noite, janta ali, vai dormir e sai de novo, e aquela rotina. É assim ou não é? Quando você menos espera, o seu filho tem 18 anos. O tempo passou. Queridos, um dia desse eu tinha 18 anos. Eu estou com 57. Voou. E o tempo vai continuar passando de forma terrível e rápida. Mas o que você tem feito com o seu tempo? Porque você tem que saber administrar o seu tempo. Tem que ter tempo para tudo. E em primeiro lugar tem que ser o quê? Deus e a nossa casa. Você tem cuidado da sua casa? Você tem cuidado dos seus filhos? Você tem se preocupado com a sua linhagem? O que você tem feito? Queridos, nós estamos aqui nessa noite porque Deus, Ele quer nos ensinar algo. E a primeira coisa que eu aprendo é que Ele não nos abandona. Apesar de todas as lutas e todas as dificuldades, nós estamos com o Senhor. Ele está cuidando de nós. Versículo 8 diz assim: Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de receber-se sob o meu teto, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Uma palavra. Qual que é a palavra que você vai pedir que o Senhor libere na sua vida nessa noite? Você não quer virar, mas vai ficar assim mesmo. A palavra de Deus, ela tem poder. E a palavra liberada pelo Senhor, ela cura, ela salva e ela liberta. A palavra do Senhor, ela tem poder de curar de perto, mas também ela tem poder de curar de longe. Aquele homem tinha tanta fé, que ele, olha, Senhor, eu não sou digno. Ele reconheceu que ele era um romano, não era digno de receber o nosso Senhor Jesus debaixo do seu teto. Mas a fé dele era tão grande, que ele precisava simplesmente de uma palavra. E Deus liberou a palavra, Jesus Cristo liberou a palavra, porque a palavra, tudo foi feito pela palavra de Deus. Quando Deus foi fazer
a terra, o mundo, a divisão, a água, dividir a terra da água, criar os animais, tudo foi pela palavra. Haja luz, haja divisão entre a terra e as águas. Formou Deus o céu. Depois, por último, Deus falou com Jesus Cristo e o Espírito Santo, porque estavam os três ali: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, tudo é feito pela palavra de Deus. É por conta da palavra de Deus que nós estamos aqui nessa noite. Porque nós ouvimos um dia alguém falar da palavra de Deus, e essa palavra de Deus, a Bíblia fala que ela não, quando ela é ministrada, ela não volta vazia. Ela vai ali e faz o que te apraz ao nosso Deus. E quando você ministra a palavra sobre a vida de alguém, a gente até pensa que não surtiu efeito nenhum, mas ali é plantado dentro do coração da pessoa uma semente. E essa palavra, ela começa a frutificar na vida daquela pessoa. Como que você recebeu essa palavra há 30, 20, há 15 anos atrás? Você não aceitou Jesus no momento que você recebeu a palavra, mas se você lembrar, a palavra começou a remoer dentro de você, começou a queimar dentro de você, e você começou a sentir falta de ouvir mais aquela palavra, porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem, e se convence o homem, convence através da palavra, porque a palavra ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, a verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a palavra vida. Lá no livro de João ele fala: o verbo se fez carne. O que é verbo? É palavra. Se fez o que? A palavra se fez carne. O próprio Jesus é a palavra viva. A Bíblia fala que a palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta a discernir pensamentos e mais cortante que a espada de 2 gumes. Ela penetra entre a junta e medula. Você já pensou o que é uma junta, o que é uma medula? Para a palavra penetrar, é uma coisa muito sensível. Isso quer dizer o que? Que a palavra ela vai lá dentro, aonde nada vai, aonde nada chega, a palavra de Deus ela chega. Aonde nada pode ir, a palavra de Deus vai, e ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tudo é feito pela palavra, tudo foi criado pela palavra. Se você está aqui hoje, se você foi liberto, foi por conta da palavra. Jesus Cristo, quando ele foi libertado, quando ele chegou lá para libertar aqueles 2 endemoniados de Gadareno, ele só falou para os demoniados: sai. Só a palavra. É uma palavra de autoridade que o nosso Jesus tem. E essa autoridade, mediante a palavra de Deus, o nosso Jesus nos entregou. E deu poder para mim e para você, através de quê? Do nome de Jesus, falar da palavra. Curar através da palavra. Libertar através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus há libertação. O único que pode libertar é o nosso Jesus, e é através da palavra. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela também cura. Quantas vezes o nosso Jesus Cristo, ali caminhando, no caminho de Cafarnaum ali, ele um dia encontrou com um leproso, o leproso ficou na frente dele. A Bíblia fala que o leproso o adorou e pediu: o que queres que eu te faça? Ele: quer ser limpo. Então seja limpo. A palavra de Deus foi liberada, a palavra de Jesus foi liberada sobre a vida daquela pessoa, e aquele leproso naquele momento ele foi limpo. Quem me tocou? Eu senti sair de mim virtudes. Aquela mulher tocou em Jesus e foi curada. Jesus Cristo diz que por onde ele passou, a Bíblia fala que por onde ele passou, se tivesse um morto ele ia ser ressuscitado. Todos os mortos que Jesus Cristo passou, ressuscitou. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ele é palavra, e a palavra é viva, e aonde tem vida não pode existir a morte. Por isso que Jesus Cristo teve que morrer primeiro na cruz do Calvário, porque aqueles 2 homens não iam morrer se Jesus não morresse primeiro, porque ele é vida, e onde tem vida não existe morte.
teria que o nosso Jesus ser traspassado pelaquela lança, pagar pelos nossos pecados e morrer primeiro. E depois mataram aqueles 2 homens. Porque a palavra, ela é viva, é vida e é eficaz. A palavra de Deus, a Bíblia fala que ela também transforma. Quantos de nós somos transformados pela palavra? Você pode lembrar da sua vida lá atrás e hoje como você está? Você se transformou ou não? Você mudou ou não mudou? O seu caráter hoje é outro ou é o mesmo de 5, 10, 15, 30 anos atrás? Quem te mudou? Foi o homem? O homem conseguiu te mudar? O homem conseguiu mudar o seu caráter? O homem conseguiu te transformar numa nova pessoa? Na pessoa que você é hoje? Quem foi que te mudou? Foi Jesus Cristo, que é a verdade, que é a palavra. Foi Ele, foi através do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, ele transforma aquela vida, ele transforma aquela pessoa. E aquela velha criatura morre. Quando você ali recebe o batismo nas águas, a Bíblia fala que nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você sobe ali as águas, quando você deita e sobe, morre um velho homem e nasce um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. E isso tudo aconteceu por conta da palavra, da verdade. A verdade que cura, a verdade que salva e a verdade que liberta. É o nosso Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Jesus está aqui para libertar. Jesus está aqui para curar. Jesus está aqui para salvar através da palavra que está sendo ministrada nessa noite. Jesus está aqui nessa noite para te encorajar, para te colocar mais em pé, para te dar mais fé, mais coragem, mais força, mais disposição. Porque enquanto você ouve a palavra de Deus, é como se fosse uma vitamina dentro do seu ser. Às vezes você acorda, né? Tem dia que a gente acorda, não aconteceu nada, mas a gente acorda triste, né? Deprimido. Acontece com você ou não? Do nada você tem uma tristeza. Aí você pega e começa a ler a palavra. O que acontece naquele momento? Começa a te renovar, porque a palavra renova. A palavra vai colocando alegria dentro do coração e você começa a sentir coisas boas. Aonde tinha sentimentos ruins, sai os sentimentos ruins e entra um refrigério de Cristo em nosso coração, através de quê? Da palavra. A palavra de Deus. É essa palavra que nós temos que continuar acreditando, que nós temos que continuar lendo. Esse dia o pastor Jeová falou aqui que do nada a gente para de ler a Bíblia, não é verdade? Às vezes a gente para de ler a Bíblia assim, esquece, né? Mas a gente tem que voltar, tem que ler a Bíblia, pelo menos alguns capítulos durante o dia. Você não pode deixar de ler a Bíblia. Você não pode deixar de ler a palavra, né? Depois que ele falou aquilo, mas a gente está esquecendo de ler a palavra, está lendo pouco. E aí eu comecei de novo, né? Quando eu li a Bíblia algumas vezes já, então eu sempre lia de manhã 5 versículos e à tarde 5 versículos, dava 10 versículos por dia. Em 3 dias a gente lia um capítulo praticamente, né? 3 dias lia um capítulo, e um ano você consegue ler tranquilamente a Bíblia, sem, né, perder assim, vamos dizer, nem perder tempo, né? Com pouco tempo você consegue ler, poucas horas, minutos talvez de leitura. Em um ano você lê tranquilamente a palavra de Deus, tranquilamente. Então você tem que ler, você tem que buscar o entendimento na palavra, porque é só na palavra que você tem o entendimento. Tudo você encontra na Bíblia. Então nós temos que comer, mastigar essa palavra, meditar nessa palavra.
Quando você está lendo um capítulo desse aqui, você tem que entrar na história e começar a imaginar, sabe? Meditar e saber, nossa, como é que foi aquilo. E Deus vai falar ao teu coração. Deus vai começar a falar contigo, o Espírito Santo vai começar a te revelar. Queridos, quando eu comecei a ler a Bíblia, né, em 2000 mais ou menos, eu não entendia nada. Não entendia nada. Li aquilo ali, sabia, não entendia nada que eu estava lendo. Aí eu dobrei meu joelho e falei: Espírito Santo, me revela a tua palavra. Eu preciso entender o que eu estou lendo, porque eu não estou entendendo nada. Fui sincero, irmãos. Pouco tempo depois, eu lia um versículo e o rolo se desenrolava assim na minha frente. O Espírito Santo, olha, ele destrinchava aquele versículo, coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E isso vai acontecer com você também. Você crê nisso? Que o Espírito Santo, ele vai te revelar a palavra. Quando você lê um versículo, você vai, sabe, vai descer um rolo assim, ó, na sua frente, e ele vai revelar o que está ali, porque tem coisas na Bíblia que vão ser reveladas para algumas pessoas, porque a Bíblia fala lá no livro de João, no último versículo do livro de João, que nem os livros do mundo todo, nem nenhuma biblioteca do mundo todo caberia tudo aquilo que Jesus fez. Ou seja, aqui tem um pouco do que Jesus fez. E o que não está aqui, Deus vai te revelar. O que não está aqui escrito, Ele vai te revelar. Mas você tem que ler a palavra. Amém, queridos? Versículo 9 diz assim: pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados a minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E a ele: vem, e ele vem. E a outro: vai e vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Esse homem, queridos, ele reconhecia a autoridade, porque ele também era uma autoridade. E quantos de nós não reconhecemos? Vamos trazer para a nossa igreja, né, para a nossa vida dentro da casa do Senhor. Quantos de nós não reconhecemos uma liderança? Quantos de nós em algum momento passamos por ordens de liderança, né? Passamos por cima de autoridades, aqui na igreja ou talvez na vida secular, pessoas que almejam, né, lugares de outros, né, almejam estar naquele lugar, naquela liderança aonde Deus levantou aquela pessoa para estar, porque toda liderança ela é levantada por Deus, porque tudo está na mão de Deus. O presidente da república, foi Deus que permitiu. Pastor Jeová na igreja Batista, foi Deus que colocou. Liderança de casais, pastor Lindomar, foi Deus que colocou ele na liderança. Deus que levanta. E a pessoa, muitas vezes o irmão, a irmã almeja aquele lugar e desconhece a autoridade daquela pessoa e quer passar por cima. E quem Jesus levantou, não há nada que pode derrubar. Muitas vezes a pessoa quer usurpar daquilo, né? Daquela liderança, da liderança daquele grupo de homens ou de mulheres, passando por cima, né? Com contendas, com fofocas. Isso acontece no meio da igreja. Isso acontece. São pessoas que não reconhecem a autoridade e que querem apressar o tempo de Deus. E muitas vezes Deus até permite que aconteça, e aquela pessoa, eu já vi casos de pessoas que desconhecem, que não reconhecem a autoridade, que queriam porque queriam aquela liderança, ficaram com aquela liderança, alcançaram aquela liderança e depois saíram da igreja, porque a pessoa não sabe o tamanho do fardo que tem que carregar. Não é fácil. Quem está na frente de uma obra, quem está na frente de uma liderança, ele tem um cargo muito exclusivo de Deus, onde ele tem uma carga muito grande.
E se a pessoa não for preparada para suportar, ela não aguenta. Por isso que quando eu sempre falo, quer fazer um curso, né, um curso de teologia, para aprender mais de Jesus, a primeira coisa que você tem que saber é se você tem chamado. Porque tem coisas que você tem que saber se você tem condição de ouvir e suportar. Então Deus, Ele sabe quem Ele levanta. E nós temos que respeitar a autoridade das pessoas. E esse homem, ele respeitava a autoridade de Jesus. Ele sabia que com uma palavra o servo dele seria curado. E aqui no versículo 10, Jesus fala que ele nunca, nem em Israel, ele viu tanta fé. Nem em Israel, porque o próprio povo de Israel não acreditava. Aí ele era um romano que olhou para Jesus e falou: não precisa o Senhor ir na minha casa, basta uma palavra. Libera uma palavra, Jesus, que eu tenho certeza que meu servo vai ser curado. Isso é fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E que é fé? O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Aquilo que você espera, que você tem certeza que vai acontecer, isso é fé. Você tem certeza que vai acontecer, é fé. E a convicção daquilo que não se vê. Se você não vê, mas você acredita, você tem fé. Alguém já viu Jesus aqui? Alguém já viu Jesus? Mas você acredita que Ele existe. Você acredita que Ele veio aqui na terra. Você acredita que Ele morreu por nós. Você acredita que Ele foi crucificado, que Ele ressuscitou o terceiro dia, que Ele fez esse tanto de milagre que está aqui na Bíblia. Se você acredita nisso, você tem fé. Porque você não viu, mas creu. Isso é ter fé. E aquele homem demonstrou a fé quando ele olhou para Jesus e disse: libera uma palavra. Fica de pé, queridos, em nome de Jesus.